gente! Bom dia! Eu sou a Bom Nina, dia. doutora Paula. Hoje a gente quer conversar sobre parto, quebrar alguns tabus. Vamos chegando, vou aguardar vocês entrarem um pouquinho, né? Que a gente acabou de abrir a live. Lembrando que essa live é transmitida aqui e também transmitida lá na outra rede vermelhinha, que a gente nunca pode falar o nome. Ah, é? Não sabia. Senão o Instagram derruba. Lá naquela outra rede de vídeos vermelhinha. Tá, vai ser transmitida lá também. Ok. A gente vai iniciar. Isso aí, muito bem. Vamos entrando. Sejam bem-vindas. Como sempre, vamos arrumando aqui. Hoje vamos quebrar alguns tabus aí relacionados a parto, hein? Será, gente, que vai ter muito tabu para ser quebrado? Sempre tem, né? São várias coisas que as pessoas falam, querendo construir uma imagem perigosa de parto, né? Amedrontar as mulheres e fazer com que elas desistam da vontade, façam uma cesárea, porque a cesárea é melhor, é mais tranquila, é mais segura, sabemos a hora, né? Então é sobre essas coisas que a gente quer falar hoje. Exatamente. Gente, eu vou dar uma mexidinha aqui na câmera, porque assim não tá bom. Vou pôr pra cá aqui. E aí, acho que a gente vai conseguir. Aí, vai ficar melhor, né? Bom, se vocês tiverem questionamentos aí, vão colocando, vão mandando pra gente. Isso, algum medo, alguma dúvida que vocês tenham, algo que às vezes tem uma vergonha de perguntar, né? A gente teve algumas perguntas na caixinha, com alguns temas, algumas sugestões de temas. E já manda aqui no aviãozinho essa live pra alguém que tá gestante, que tá grávida, e que tem medo, e que tá sendo amedrontada, ou que tá em dúvida, que tá precisando de um empurrãozinho ali pra decidir. Tem algumas no pré-natal, que estão em início de pré-natal e que não tem noção. Já pensaram uma vez em ter talvez um parto normal, mas o medo já veio tanto em cima que elas preferiram jogar isso pra trás. Jogar né? pra trás. Então é o momento de se informarem e, né, E buscar tomar uma, atrás, né? E buscar uma informação para tomar a decisão. A gente sempre respeita a decisão da mulher, né? Nossa equipe sempre vai respeitar a decisão da mulher. Desde que ela tenha tomado a decisão bem informada. Bem informada, exatamente. Porque você tomar uma decisão sem saber o que você está escolhendo, não é uma coisa que a gente entenda como decisão, né? Você foi levada a fazer essa escolha sem ter tanta informação. Quando você está informada, sabe todos os riscos e benefícios, aí sim, você fez uma escolha consciente. Agora, bem informada, ela optou por uma cesárea, aí que nós vamos fazer a orientação para decidir se vai querer essa cesárea agendada para após 39 semanas ou se ela vai querer uma cesárea em trabalho de parto, que é o que a gente mais aconselha, né, para respeitar a maturidade do bebê. Mas enfim, o nosso objetivo hoje não é falar sobre isso, é só para vocês saberem, né? A gente tá dando uma contextualizada, né? Então vamos lá, vamos começar? Vamos. Já temos bastante gente aqui conosco, sejam todas bem-vindas. Encaminhem essa live mais uma vez para aquelas pessoas que vocês sabem que tem dúvida. E mulheres, vocês que passaram pelo parto normal, né? A gente tá vendo algumas aqui. Venham para esse time aqui, vamos convencer, né? Vamos, não é nem convencer. Oi, Pri. Vamos informar, clarear as coisas um pouquinho. Vamos tirar esse medo, né? Porque a gente tem esse consciente, né? Que, nossa, parto é perigosíssimo. Vamos começar por esse? Vamos. Parto é muito perigoso? Nossa Senhora. Parto é o natural, né, gente? Como a humanidade se formou, se alastrou, né? É o natural, é o normal. Então, é o vaginal que é o normal. A cesárea foi criada por nós homens. Que bom que ela foi criada. Ela, muitas vezes, ela se torna necessária e vai ser em benefício da vida da mãe, em benefício da vida do bebê, mas ela não é para ser a primeira opção. Ela não é para substituir o que é natural e que nós temos a capacidade de ter. Nós nascemos prontas para isso, né? E é isso que hoje a tendência é desconstruir isso, é colocar o parto como algo que não é tão bonito, que é sofrido, né? Que a humanidade já não é mais para o parto normal, que é só para cesárea, isso que é o que mais combina hoje.
Então, assim, a gente anda contra essa maré, né? A gente vai no contra. Então, o parto normal, ele é bonito, ele é natural, ele não é perigoso, ele precisa ser bem assistido. A mulher não pode estar sozinha, ela tem que estar cercada por uma equipe que a acolha, que a faça se sentir com privacidade, com acolhimento, com tranquilidade, para que todo o processo se dê de uma forma muito boa, natural, mas que também possa garantir para ela uma segurança no sentido de preservar a sua saúde, a sua vida, a saúde e a vida do seu bebê. Mas o parto, claro, por que ela precisa disso? Porque ele também pode ter suas intercorrências. Mas o parto, em geral, ele evolui de uma maneira muito natural e que nem precisa das nossas interferências na maioria das vezes. Ele é doloroso? Ele é doloroso. Essa dor vai variar conforme a sensibilidade de cada mulher. Cada um de nós tem um limiar de dor. Então, o meu limiar de dor pode ser muito mais alto do que o da Nina. Então, uma dor, valor tal, que para Nina atinge uma sensação de insuportável num certo nível, para mim vai atingir aquela sensação de insuportável 1, 2, 3 horas depois, quando tiver muito mais intenso, né? Então essa é a diferença, o limiar de dor de cada mulher. Então ele pode ser mais ou menos dolorido, mas não no sentido sofrimento. Aquela dor são as dores das contrações que vêm, que vão, e quando elas vão, elas somem para que a mulher possa descansar, se refazer, respirar, e aí então ela passa pelo processo de novo. E assim vai, mas é um processo normal, natural e que a gente torce para que quem deseja consiga. E nós estamos aí para isso, para assim, apoiar. Gente, a gente sempre pensa, né, que a gestação é longa. Então, a gestação é um longo período de tempo, dá tempo para se preparar. E além de dar tempo para se preparar, quando você passa pelo processo do parto, você tem toda uma fisiologia trabalhando ali para que você entenda que esse bebê saiu da barriga. Então, todos os estudos apontam melhoras psicológicas da mãe, no menores índices de depressão pós-parto. Menores índices de depressão pós-parto, melhor recuperação física da mulher. Porque o corpo entendeu, né? Então, isso a todos os níveis emocionais, psicológicos, físicos, né? De recuperação. Ela evoluiu com todo o processo, né? Ela evoluiu com um processo que é fisiológico. Então, é o fim de um ciclo, né? O bebê tá na barriga, ele entrou na barriga por um processo fisiológico, ele gestou por vários processos fisiológicos, ele vai sair finalizando esse processo e iniciando o outro. E o parto, ele dá muito fortalecimento também para a mulher que vai passar pelo desafio da amamentação. Sim. Porque a amamentação é uma pedradinha, né? A amamentação, às vezes, ela é mais difícil, mais penosa do que o parto em si. A mulher, ela pode imaginar que amamentar seja algo só prazeroso, e na realidade a gente sabe que principalmente os primeiros dias, às vezes as primeiras semanas, elas não são fáceis, principalmente para marinheiro de primeira viagem, né? Primeira vez que está amamentando, então em geral o mamilo sofre, a pega não é boa, então ela ter passado pelo processo do parto já ajuda, inclusive vai ajudar com que esse leite desça, vai ajudar com que naquela primeira hora de apego ali, a ocitocina venha com tudo e faça produzir, ejetar esse leite, né? Então, tem tudo isso. Mais uma das vantagens. E assim, fácil a gente falar das vantagens, né? Nina do céu. É super fácil. E assim, gente, você depois que pariu uma criança, é muito poderoso, não é? É muito poderoso. As mulheres se sentem muito invencíveis. Então, existem outros desafios na maternidade, que, né, cada dia é um novo desafio, privação de sono, dificuldades. Essa rotina que muda muito, né, com a chegada de um recém-nascido. Mas você passou por esse processo. Você venceu ele 12. Você é foda. Você é foda. é como os maridos consideram as suas mulheres depois deles verem todo aquele processo pelo qual aquela guerreira passou. É tão lindo você ver esse olhar de admiração, né, dos maridos sobre a mulher e sobre a família. É muito bonito. E é esse
que eles pensam e que elas próprias sentem, né? É esse sentimento de, nossa, olha lá, facinho as vantagens, mas na hora não é brincadeira. Na hora, você precisa de apoio na hora. Porque realmente é um processo doloroso. Sim. E a gente não veio aqui pra mentir. Isso não é um tabu. Isso não é um tabu, gente. Isso não é um tabu. É um processo doloroso e a gente gostaria de preparar vocês que isso é um processo doloroso. Porque senão você também entra, né, achando que não, eu aguento dor, eu sou forte pra dor, né? E aí não é esse tipo de dor. E é aquilo do limiar que eu falei, então. Então a dor, pra mim, eu posso dizer, a dor do parto, tranquila, gente, suportável, passei de boa. E a Nina pode dizer, meu Deus do céu, eu nunca mais quero parir na minha vida. Isso vai passar, tá, gente? Porque a gente esquece a dor, sim. Mas a dor, ter a dor não é um tabu, tá? Por isso que precisa de muito preparo durante o pré-natal. A gente tá vendo aqui o pessoal colocando, mas coloque questionamentos também, porque daí a gente vai desenvolvendo aqui, tá? A gente vai acompanhando. Então a gente falou sobre a gente tá falando sobre riscos, né? Sim, o parto normal é muito menos arriscado, então, pra mãe e pro bebê, não é um procedimento cirúrgico, não é um procedimento tão invasivo, né? Que não vai ter envolvido ali nele risco cirúrgico, risco anestésico, que tem numa cesárea. Se ela for uma cesárea necessária, ok, a gente encara esses riscos. Se ela for uma desnecessária, como a gente brinca, aí a gente adicionou riscos ali sem necessidade, né? Riscos que não existiam, né? E, claro, aí vai ter o risco anestésico numa analgesia, né? Se for o caso do parto com analgesia, daí tem esse risco anestésico também, tá? Mas no caso de um parto sem intervenções, daí não temos, né? E aí a gente até listou algumas aqui para caso vocês não iniciassem questionamentos. Então a gente quer falar dos tabus mais comuns, tá? Sobre que o parto pode ser muito perigoso após cesárea, ou ele não pode existir após uma ou mais cesáreas. Na realidade, isso é um baita tabu, tá? Porque é mais perigoso você ser submetida a cesarianas sucessivas, né? Uma cesárea atrás da outra, cada cesárea a mais, o risco cirúrgico, ele é maior, porque nós temos mais riscos de lesão de órgãos, maior risco de aderências pós-operatórias, né? Então, o risco ali é aumentado e não supera o risco de uma ruptura uterina, por exemplo, né? Que é o maior, né? Que é o maior medo, é o maior né? medo. Mas ela aumenta numa porcentagem tão pequena para uma cesárea prévia, para 2 cesáreas prévias, que não supera o risco da mulher ser submetida a cesarianas sucessivas, tá bom? Então, assim, gente, a gente sabe que existem coisas que são ditas em pré-natal e que como o parto é, né, um momento em que você vai lembrar disso e que você, às vezes, no seu próprio pré-natal, com seu companheiro te acompanhando, escuta que você vai morrer, que você é doida, né? A gente já escutou várias vezes as mulheres com esses relatos, que você é louca, que você quer deixar seu marido viúvo ou coisas do tipo. Então, isso não é nada mais que terrorismo. A gente tá colocando mais medo em cima de uma situação que já traz medo. Né? Eu já atendi paciente que veio referindo, ela tá gestante, tá concluindo o pré-natal agora aqui com a gente, mas ela trocou de obstetra várias vezes e quando ela voltou, porque ela iniciou o pré-natal comigo, deu uma trocada de obstetra e acabou retornando porque pensou que, porque chegou à conclusão de que conosco teria essa questão do parto normal mais respeitada, né? Mas ela ouviu, gente, meia dúzia de falas desses tabus que a gente ouve. Ela ouviu, só de uma profissional que ela passou, ela ouviu meia dúzia de tabus. Ela me contando na consulta, eu falava, Jesus, isso aqui é uma live de tabus. Sabe, né? O checklist do... Checklist de você vai morrer, checklist de você vai ficar... O bebê é grande demais, você é pequena demais, tem diabetes, e pior que ela não tinha. Tem diabetes, que mais? Quadril pequeno, bebê grande. Seu marido é grande, você é magrinha. Larga a mão dessa bobeira. Então, assim, é por aí. Você né? tá querendo se aparecer pra quem? O que você tá querendo provar, né? O que você tá querendo provar pras pessoas passando por esse tipo de parto? Então, gente, assim... tem algumas coisas que, sinceramente, tem que deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro. Se é que você não quer
dar uma resposta naquele momento, ou se não se sente preparada para isso, deixa entrar por um ouvido, sai pelo outro, abre o olho e procure uma equipe. Não estou fazendo aqui propaganda para que você nos procure, mas procure uma equipe que vá realmente te acompanhar e te permitir ter o teu parto normal, né? Te acompanhar com respeito, para que você saiba que se você chegou a uma cesárea, porque ela realmente foi necessária, né? E tem algumas perguntinhas, Nina. Tem. Você consegue subir ali? Consigo. A Cris perguntou pra gente quando é necessária a episiotomia, o pique, aquele corte no períneo. Olha, Cris, praticamente nunca, tá? Há uma linha que diz que nunca. Eu ainda me reservo ao direito, claro que discutido com a paciente, de em 2 situações fazer. Por exemplo, no momento que esse bebê tiver um sofrimento importante, batimentos cardíacos muito baixos e eu não tenho tempo de deixar esse bebê com várias contrações vir, né? Esperar esse bebê vir porque esse coração tá deprimindo demais, tá? Então, seria nesse caso. E por que eu não esperar vir? Porque a gente espera ele descer e voltar, descer na contração e voltar, para que isso vá distendendo o períneo aos poucos e não permita uma laceração importante, tá? E isso leva um tempo. Então, eu me reservaria o direito de fazer uma episiotomia nesse caso, visando salvar a vida do bebê. E no caso de ter que usar um fórceps, que é aquele aparelho de metal que abraça a cabeça do bebê. Eu não vejo condições para aplicar o fórceps e retirar ele sem provocar uma grande laceração perineal. Essa é a minha visão sobre. Mas em nenhuma outra situação vejo necessidade de fazer uma episiotomia. E não me lembro exatamente quando foi a última que eu fiz na vida, mas já faz anos. Vamos lá, temos mais uma pergunta da Pri. Na gestação da Liz, eu tive início de hipertensão gestacional. Nesse caso, é melhor cesárea ou parto normal? Parto normal, né, gente? Porque você soma ao risco anestésico, risco cirúrgico e anestésico, a hipertensão. De maneira nenhuma, a hipertensão ela entra numa indicação obstétrica, né? Ela interfere na indicação obstétrica parto normal ou cesárea, exceto em casos, por exemplo, de eclâmpsia, né, gente? Que seria aquele aumento de pressão, com aumento de proteínas na urina, com edema, e que pode evoluir com convulsão, e aí é outro caso, e são casos raros. E nesse caso também, a gente escolheria pela via de parto, você escolheria pela via de parto mais rápida. Sim. Né? Às vezes, se essa mulher já está no expulsivo, porque aí não é o porquê ela tem hipertensão, que ela está evoluindo para uma cesárea nesse caso, né? É sim porque você precisa abreviar. Então, é a via de parto que seja mais rápida. Exato. Que vai ser da mesma forma, gente, no descolamento prematuro de placenta, entra exatamente nisso que a Nina está falando. Essa paciente está evoluindo e, de repente, ela teve um descolamento prematuro de placenta que a gente desconfia dele pelo sangramento aumentado. Essa paciente está num período expulsivo, ela está com 10 centímetros, então até que eu indiquei uma cesárea, até que anestesie, abre, corte, tire esse bebê, talvez o tempo ali vai ser maior do que ela parir via parto vaginal. Então, essa indicação é pelo tempo, né, de nascimento, que a gente quer esse bebê aqui fora mais rápido. A gente quer bebê para fora. Exato. Então, gente, pressão alta não é indicação de parto cesariana. Inclusive, a gente aumenta risco, né? Tem várias condições, né, gente, que as pessoas ligam a uma indicação de cesárea. O diabetes não é indicação. A hipertensão não é indicação. Outra coisa que me passou pela cabeça e fugiu. A trombofilia. Trombofilia, bem comum, de maneira alguma, gente. Muito pelo contrário. Na trombofilia que nós temos que preferir o parto normal, porque são mulheres que vão ter um risco maior ainda, um risco aumentado de fazer trombos, de fazer trombose. Porque elas já têm esse risco esse risco é aumentado pela própria gestação, pela trombofilia e vai ser aumentado mais ainda pela cirurgia. Então, por isso, ela precisa preferir, a equipe tem que preferir o parto normal, tá?
Então é um super mega mito. E assim, gente, a gente não tira esses dados da nossa cabeça, queremos, né, que a gente acha, não. Isso são estudos vastos, né, a gente tem... Sim, isso é bibliografia. Bibliografia, revisões up-to-date, a gente tem revisões internacionais, nacionais, que fazem estudo com muitas mulheres. Sim. Então, não tem como você mentir dado científico, Sim. né, você faz uma porcentagem, então... Isso são protocolos de Federação Brasileira de Gineco, né, e Sim. Então, outras assim, sociedades. Diversas sociedades, enfim, temos várias. E aí é uma forma também de você saber. Você pode perguntar, né, pro seu prestador, qual que é o protocolo que você segue? Isso é uma coisa interessante, né? Qual protocolo você segue? O que eu posso esperar? Eu posso por mim mesmo procurar. Então, doutora Paula segue Febrasgo. Então, eu vou lá procurar. Então, em caso de eclâmpsia é isso. Tem esses artigos aqui. Em caso de pressão alta é isso. De diabetes é isso. A conduta é essa. Porque os protocolos, eles estão todos claros. E hoje em dia é uma maravilha que tá tudo na internet. Sim, sim. É uma maravilha. Anemia pode se tornar um agravante? Pergunta da Tainara. Tainara, a anemia, ela vai ser detectada durante o pré-natal e tratada, né? É muito difícil uma paciente chegar em final de pré-natal com alguma anemia mais importante, porque se ela tiver uma anemia mais importante, o tratamento já não vai ser reposição via oral, vai ser reposição endovenosa, né? E muito dificilmente ela vai chegar com anemia, mas isso também não seria uma indicação obstétrica, uma indicação de via obstétrica, tá? Via de nascimento. Porque quantidade de sangue que se é perdido em parto normal e cesárea, mais uma vez a gente repete que é muito menor, se perde menos sangue, porque não tem corte, né? Então a gente vai perder menos volume. A estimativa é meio litro no parto normal e 1 litro na cesárea, né? A estimativa. Dia 7 veio a doutora Paula, olha aí, vamos falar super legal, bem. Tainara. A Sinara mandando minha equipe. Acho que vamos voltar para as pautas das caixinhas, que acho que é o que tinha aqui por enquanto. Calma, Mari. Só lembra da dor no puerpério, depois passa. É verdade. Isso aí. Uma falando para outra aqui, ó. Uma experiente falando para outra experiente agora. De parto, pouco mas tempo. ainda não de puerpério. Que a dor a gente lembra por pouco tempo, né? Depois esquece e você diz, passaria por tudo de novo. E até no dia seguinte do parto, quando a gente pergunta assim, quando você lembra do parto, você lembra da dor? As mulheres falam que não, né? Elas não lembram da dor. Elas lembram do cheiro, elas lembram do que foi dito, lembram de sensações, né? E do bebê saindo, mas a dor mesmo, ela vai ficando num lugar mais obscuro, assim. Não é tão palpável. A gente tem dificuldade depois. Eu não tive partos normais, gurias, mas eu passei pela dor do parto, né? Eu não estava nas mãos de uma equipe humanizada, eu estava na mão de uma equipe cesarista e desconhecia esse fato, né? E aos 5 centímetros de dilatação, em fase ativa, eu já estava em fase ativa, minha bolsa rompeu aos 2 centímetros, eu fui levada para cesárea, tendo sido argumentada uma desproporção cefalopélvica, mas por um profissional que não estava me acompanhando, ele não tinha como fazer esse diagnóstico, né? Ele estava atendendo o consultório enquanto eu evoluía. Então, eu sei o que é a dor do parto, apesar de não saber o que é a dor do expulsivo. Mas eu digo para vocês, eu não consigo explicar ela. E eu passaria por tudo de novo? Passaria. Vamos lá direto para esse tema, então, que desproporção, né? Então, a desproporção existe? Existe. Tipo, tem o quadril, essa questão que vocês escutam, quadril muito pequeno, bebê muito grande, sou muito miúda, sou muito gorda. Sou muito gorda, né? Sou muito magrinha, sou muito gorda, o bebê tá muito grande, aquilo que a gente prevê pelo ultrassom, que nem sempre acerta, né, gente? O ultrassom, ele geralmente ele afere para mais, ele conta para mais o peso no fim, sabe? Então, assim, isso tudo está relacionado à desproporção cefalopélvica. Estão me dizendo que o meu quadril é pequeno porque o bebê vai ser grande demais para o meu quadril, né? A desproporção, gente, ela só pode ser diagnosticada, detectada durante o trabalho de parto. Ninguém pode dizer antes para vocês, você não vai conseguir, porque a relação entre o tamanho do bebê e o teu tamanho é incompatível.
tá? Então não dá ninguém é Deus, ninguém pode dizer isso antes do trabalho de parto acontecer, Não tá? tem como medir, gente, né? Eu fui informada recentemente que tem profissional que tá pegando uma fita e medindo o quadril da mulher pra dizer assim, olha, não passa, porque seu bebê tem 3,8 kg, Jesus. Você tem um quadril de... não sei uma proporção de quadril, não tenho muita ideia. Você tem uma proporção de quadril X, esse bebê não vai passar. Absolutamente, isso não existe, tá, gente? Gente, não tem como fazer. Primeiro porque tem, né, toda a mobilidade pélvica que acontece durante o parto. Então, a gente tem afrouxamento da articulação. Gente, o quadril, ele não é um osso só. São vários, tem ligamentos ali, tá tudo amolecido por hormônios que são secretados ali na gestação, né? E aquilo tudo vai se mobilizar. E mais os exercícios, os movimentos que a gente faz, né, Nina? Mesmo que não faça, o que a gente, né, costuma fazer, melhora bastante, a gente sabe, ajuda. E mesmo que não faça, o corpo tá preparado. Nina, se eu não sei de nada, né, eu não, infelizmente, não tive acesso, e aí não vai passar por isso? Vai, gente, não sempre passou? Desde que o mundo é mundo. E não tinha obstetra, e não tinha doula, e não sabia o que era spinning baby. Não existia spinning baby. Né? Então, assim, não tem como medir. E não tem isso. A gente sabe que a atividade física, esse preparo faz diferença. Sim. Sabemos que vai fazer. A fisioterapia, até na tolerância de dor, tudo isso são agregadores, né? Mas não existe medir o seu quadril para dizer não, ou então dizer, você não fez uma fisioterapia pélvica, ou então o seu quadril não vai passar, não. Isso é conversa. É conversa fiadíssima. Tem uma perguntona ali, ó. Altos índices de cesárea, quando mencionado plano de parto, ela disse que tudo bem, mas que não era tão necessário. Logo, devo me preocupar? Deve. Olha, eu acho que você precisa se preocupar, Tainara, principalmente pelos altos índices de cesárea, né? O plano de parto, às vezes, ela não é muito acostumada, né? Ele é super importante, acho necessário sim, principalmente porque é na confecção dele que você tira dúvidas a respeito de praticamente todos os passos do trabalho de parto, do parto, da assistência ao bebê, da assistência a vocês caso se torne uma cesárea, tá? Então, será que ele não é tão necessário? Acho extremamente necessário, E se tá? você está contratando uma equipe, né, doutora? A gente não pode dizer para vocês que vai lembrar da particularidade de todas as pessoas. Então, a gente vai... Se você está contratando uma equipe, quando você chega que a equipe faz, por gentileza, o plano de parto veio com você, deixa-me lembrar as escolhas da Tainara. A gente relê aquele plano, a gente faz junto, o plano de parto começa a ser elaborado comigo, é levado para a doutora Paula, observar, fazer os apontamentos dela, depois passa pela anestesista com esse mesmo plano de parto. Então, a mulher vai discutindo com todo mundo daquela equipe, e ainda assim, na hora do parto, a gente pede, porque a gente atende muitas pessoas dentro de um mês, né? Sim. E a particularidade da doutora Paula não é a mesma particularidade minha. Então, né, a gente teve o caso, né, do parto recente, não queria carimbo de placenta, que é praticamente 99% das mulheres que querem. E se a gente não relê aquele plano de parto ali, a gente não vai lembrar. Né? Então, é bem importante, porque é ali que vocês vão colocar, o pai quer cortar o cordão. Não, o pai não quer. Olha, não queremos fotos. Ou, queremos fotos, que todo mundo fotografe e nos mande. Tem que estar tudo ali. Olha, não quero que ofereçam analgesia. Eu peço se eu achar necessário. Então, são coisas que nós vamos precisar ler e nos lembrar também, né? Porque te resguarda também, né? Gente, no momento do parto não é hora de estar negociando, né? Então, imagina você ter que discutir, conversar, questionar coisas durante o trabalho de parto, com seus hormônios tomando conta ali do seu cérebro. Não é momento. Não é momento. Então, isso é feito quando você tem condições, né? E quando você tem condições é no pré-natal, tá tudo ali. E sobre o altos índices de cesáreas, eu sempre brinco, né? Eu falo, gente, como que você desconfia? Você faz um pré-natal de praticamente 10 meses. Nunca desmarcaram uma consulta sua por causa de parto? Nunca. Nunca teve uma publicação ali de parto, nunca você viu, ou então nas suas consultas. Quantas mulheres lá na salinha de espera são de parto normal e quantas mulheres são de parto cesárea? Isso são sinais, né? Se você faz uma consulta pré-natal, estão lá esperando junto com você de pós-parto, né? Consultas de pós-parto.
3, 4, todo mês você sempre tem pós-parto cesárea, você nunca tem pós-parto normal, o que a gente pode entender a partir disso? Que esse profissional não tá prestando esse serviço, né? Exato. No meu caso não vai ter porque eu sou meio pontual, sabe, Nina? Eu não gosto delas esperando lá. Não vai ter ninguém. Ai, meu Deus. Olha lá, Dani, verdade. Disse que nunca mais em 2 anos tava lá eu de novo. Viu só, gente? Tem gente aqui se entregando. Se entregando. Ó, Pri, melhor cheirinho é o cheirinho do neném quando ele acabou de nascer. Isso vocês lembram, né, Priscila? Isso aí a gente não consegue esquecer, né? Quando eles deixam a gente ter o bebê perto de nós, né? Eu gosto até de compartilhar com vocês as minhas experiências, né? Eu tenho 2 filhos. E eu não sei o que é o cheirinho de um nenê sem banho, né? Eu não tive a hora de ouro, inclusive eu fui sedada no primeiro nascimento, eu não vi o meu filho nascer, né? Fui sedada sem que me perguntassem se eu desejava e não sei o que é o cheirinho de nenê que acabou de nascer dos meus filhos, né? Sei o dos filhos dos outros, mas deve ser uma delícia, né, Priscila? Deve ser o cheirinho que não esquece, né? E aí, assim, gente, a gente gosta de falar sobre isso, a gente trabalha com isso, porque eu venho de uma história obstétrica violenta, né, da minha mãe, e a Paula vem de uma história obstétrica, a doutora Paula vem de uma história obstétrica que ela viveu, né? Então, a gente entende quando as mulheres vêm com essas violências, com esses mitos, com essas coisas dentro dela, porque é uma identificação, né? E a gente gostaria que não se passasse mais por isso. Até, Tainara, para você que fez a pergunta e falou do índice de cesárea, né? Para você ter uma ideia, eu já era obstetra, tá? Mas eu estava num lugar, numa cidade, num estado em que não era o estado da minha formação, então eu não conhecia, não sabia o histórico dos profissionais. E eu caí na mão de um profissional 100% cesarista. Só que eu só fui descobrir isso depois, anos depois é que foi cair a ficha, inclusive, sabe? Agora, se eu soubesse por que eu ia achar que ele fez 100% de cesáreas e o meu parto ele ia acompanhar como parto normal, ele não ia indicar uma cesárea com qualquer argumento, né? Então, vocês vejam, assim, a gente passa por isso, a gente tem que ficar de olho, sim, em qual é o histórico, né? Em relação às vias de nascimento que ele assiste. Nem sabe também, né, gente? O profissional não sabe, às vezes. Né? Ele faz 100% de cesárea, chega um parto normal e ele não sabe o que fazer com aquele parto. Só se chegar nascendo. Só se chegar nascendo e ainda assim tem risco de acontecer um epísio desnecessário. Pra ajudar o neném a passar, Verdade. Né? Então, tem tudo isso. E das perguntinhas, a gente também teve novamente sobre circular de cordão. Circular de cordão é um tabuzão, assim, que o pessoal pergunta, assim, gente, praticamente 100% das pacientes questionam em algum momento, mas tem circular. E se tiver circular, doutora? Gente, bebê nasce com 3, 4 voltas de cordão no pescoço. Ele pode ter circulares em qualquer parte do corpinho. Quanto maior for esse cordão, mais voltas ele vai ter dado. Qualquer movimento do bebê está fazendo voltas. O cordão, ele pode ser mais fino, mais grosso, mas ele tem sempre uma substância gelatinosa consistente ali, dura, ali dentro, e os vasos, eles são em disposição helicoidal. Então, assim, é totalmente protegido contra interrupções, né? É claro que se eu tiver um cordão curto, uma circular, cervical e cordão curto, isso pode atrapalhar bastante o nascimento, levar a um sofrimento. Mas são casos bem raros, tá? Então, assim, não se preocupem com essa questão de circular cervical, porque o bebezinho, ele não respira aqui como nós, não é aqui pelo nariz. Ele faz os movimentos respiratórios, mas puxando líquido, mas não para oxigenar, né? A oxigenação vem lá dos vasos do cordão, que eles podem estar enrolados no pescoço, que eles estão lá funcionando, tá bom? Me perguntaram também sobre nó verdadeiro, né? Falando sobre isso. E, assim, até o nó verdadeiro, cara. Até com o nó verdadeiro, o cordão tá lá funcionando. Tá lá funcionando. E se for acontecer algo, gente, se for algo que vai dar problema, não dá problema no parto, né? Infelizmente, esses casos evoluem antes. Os problemas são antes. Os problemas são antes, tá? Então,
Isso é uma indicação de cesárea muito antiga. É. E muito fortalecida. O bebê, meu Deus, quase morre porque tem 4 circulares. Gente, é algo que não é importante. Quando vem constando no laudo de ultrassom que tem uma circular, né? O médico que fez só colocou ali para constar, tá bom? Porque pode cair na mão de um obstetra que se preocupe com aquilo ou que vá usar aquilo como uma indicação de cesárea, ou pode cair na mão de um que vai dizer, não precisava nem colocar isso aqui. Então, né? gente, eu sonho pelo dia que não vai mais ter essa informação. Eu sonho pelo dia, porque é uma informação que não agrega. Porque até que a paciente chegue na consulta e a gente explique, ela fica em pânico, né? E assim, não agrega em nada. Pra que você vai pôr no laudo uma informação que... Pois é. Muito bem. Eu acho que... Vamos ver... Eu queria foto e vídeo, mas a minha filha não quis. Porque foi rápido. Verdade. Te gerou algum trauma o seu parto, doutora Paula? Percebo que foi cesárea e suas indicações são de normal. Você quer falar sobre isso? Olha, não foi trauma, sabe, Tainara? Mas é como se eu fosse levar uma frustraçãozinha para o resto da vida. Por que não vou ser mãe mais? Porque eu fiz laqueadura, né, depois do meu segundo filho. Mas é aquela frustração de não ter podido ter a experiência de parir, né? Então, assim, não chega a ser um trauma, ele não me atrapalha na minha vida, mas tem uma frustração, com certeza. E sempre tem. E, na realidade, eu acho que Deus usa as coisas na vida da gente para trazer benefícios, para que a gente possa trazer benefícios para o próximo. E eu acho que eu sou usada nesse sentido, né? Para abraçar essas mães que também querem e que não podem ou que não conseguem por falta de apoio. Pra gente não negar essa experiência, sabe, gente? Então, às vezes, durante também o trabalho de parto, né, num momento ali de muita dor, a mulher pede cesárea. Agora, imagina se a gente indicasse cesárea para toda mulher que durante, né, o trabalho de parto pede uma cesárea por desespero, né, naquele momento. Então, a gente tem esse conhecimento, né, a doutora Paula já passou por isso, a gente já acompanhou mulheres, né, essa frustração, ela sempre vai estar ali. E aí a gente vai lutar muito para que essa frustração não esteja, né? Porque se não tem uma indicação, para que a mulher não tenha que viver com isso, né? E a mulher, quando ela tá com uma equipe que ela sabe que é verdadeira e que apoia, e quando ela vai para uma cesárea necessária, ela não tem a frustração. Não tem. Porque ela sabe que foi necessária, ela já se preparou para isso. E a gente quer sempre que as nossas pacientes se preparem para o parto normal, mas sabendo que, de novo, nós não somos Deus, né? E nós estamos aqui para prover o melhor para vocês. Então, caso ela seja necessária e a paciente confia na equipe, ela não vai ter uma frustração, ela não vai ter um trauma, né? Porque ela sabe que foi necessária. Exatamente. A Sinara dizendo que, sem contar que quando estamos sendo atendidos, não somos profissionais da saúde, apenas pacientes com os mesmos medos e dúvidas às vezes. Claro, exatamente. A gente atende, né, médicos, médicas, né, esposas de médicos, enfermeiras, e a gente vai fazer todas as orientações de parto. Aulinha, gente, a mesma aulinha que é feita para paciente que é advogada, verdade. Ela é feita para paciente enfermeira, para terapeuta, e a médica. Tá dizendo assim, naquele momento, a gente é tão suscetível a tudo e por exemplo, quando eu passei por isso, eu era uma paciente. Eu não era médica ali, eu era paciente. E eu dependia de uma equipe que assistisse bem. Que assistisse bem, da forma que... Roda aí, vamos lá. Qual a opinião de vocês quanto a paciente optar por cesárea? A gente falou no comecinho, né? Mas a gente repete. Que ela seja respeitada e que se ela optou com todas as informações necessárias, ela sabe o porquê, ela sabe benefícios que ela deixa de ter para o bebê e para ela por não querer o parto normal, ela sabe disso tudo, ela está realmente consciente. E consciente, por exemplo, de toda a recuperação pós-operatória, dos riscos maiores ou menores, e ela mesmo assim optou, essa mulher vai ser respeitada. Ela não é menos mãe, ela não é menos mulher, e ela vai ser respeitada. Desde que esteja bem orientada, ok.
as pessoas têm traumas, né? Têm vivências. A gente precisa respeitar isso. A vivência de cada mulher, né? Não tem nada mais violento do que você insistir numa via de parto não desejada. Então, é tão violento você colocar uma mulher numa via de parto não desejada, independente de qual seja a sua vida. Sim. Né? Se a gente fosse um bando de bitolada. Não, aqui com a gente é só parto normal. Aí a fulana vem, ela quer a nossa assistência, porque ela gosta da gente. Mas ela deseja uma cesárea. E a gente dizendo, não porque tem que ser parto normal, gente, isso é uma agressividade. Exatamente. Né? Só que nós isso vamos é sempre informar, né? Sempre você vai ser informada. Olha, você vai deixar de ter isso, você vai deixar de ter aquilo. Sim. Mas a gente respeita que cada um tem sua vivência, né? Sim. E às vezes, no próximo parto, existe tudo isso, né? Tem uma paciente Quem nossa sabe? Que falou que no primeiro parto, ela não estava preparada para viver essa experiência. Ela tinha perdido o pai recentemente, ela tinha medo, ela não estava pronta. E na segunda gestação, ela buscou um parto normal depois de cesárea, belíssimo, sem nenhuma intervenção. Porque ela já se sentia pronta. Ela tinha informação desde o primeiro parto. Mas ela Era sentiu... paciente nossa? Era, bicaninha. Ela falou na live dela que apagou. Nossa, eu tinha esquecido disso. Foi. Então, ela não se achou em condições de viver a experiência naquele momento. Ela achou que era muita coisa pra ela. E aí, no próximo parto, ela falou assim, não, agora eu quero a minha via de parto que eu sempre quis, porque agora eu não tenho mais medo, né? Então, a gente tem que respeitar. Vamos ver. E faz com maestria. Nunca vi profissional tão humana quanto você. Você é sensacional, doutora. Aliás, obrigada, Priscila. Vocês, tia Mina também. Obrigada também. Se tivesse mais filho, faria o impossível pra ter com vocês. Obrigada, Priscila, pelo elogio. Que querida. Venha ter. Agora que você se mudou daqui, volte pra ter com a gente. Não, Priscila, que fechou a fábrica. Veja bem, gente. A gente ainda tem mulheres, pra vocês verem que a gente não fala bobeira, que parir realmente é bom. Tem mulheres que falam, se fosse o parto, Nina, fosse só o parto, aquele dia do parto, né, aquelas 24 horas, eu teria mais 10 filhos. Eu viveria de novo. A gente tem paciente que passou por cesárea porque o bebê estava pélvico, por exemplo, e nós somos uma equipe que não assiste parto pélvico, tá? E eu não assisto parto pélvico, aí a Nina tá comigo, entra na onda também, né? E aí ela foi para cesárea, mas isso tudo já estava explicado desde sempre. E foi muito consciente de que seria por cesárea e em trabalho de parto. Mas teve alguma coisa, alguma intercorrênciazinha, a gente teve que marcar, né? Mas essa paciente fala, eu quero viver a cesárea de novo. De tão interessante que foi aquele momento, sabe? Foi tão bonito, para ela foi tão gostoso, humanizado, respeitoso, que ela queria viver aquele momento de novo. Eu achei muito lindo isso, sabe? Porque seria um parto pélvico, um bebê sentado. O bebê que nasce de bundinha ou com os pezinhos primeiro. Sentou a bundinha ao invés de botar a cabecinha na saída, entendeu? Então ele quer sair de bumbumzinho pra lua, ele não quer sair de cabecinha. E aí a doutora não presta sua assistência. Sabe um dia, eu prefiro os partos cefálicos, né? Na minha residência, gente, o pélvico, ele era indicação de cesárea. Então, não me foi permitido ter experiência em partos pélvicos. E o parto pélvico, primeiro, vai passar tudo que é menorzinho. A última coisa que vai passar é o que é maior, que é a cabeça. Então, não tem todo aquele trabalho que teve antes da cabeça, mostrando o que passa e tal. Então, isso me amedronta. E não tenho a experiência que eu acho importante, necessária, para dar segurança para as minhas pacientes. Portanto, parto pélvico, ou eu vou orientar essa paciente que procure um profissional que dê assistência a parto pélvico. A gente tem um ou outro em Cuiabá, porque eu não faço essa assistência. Aí, o que eu oriento? Que se espere entrar em trabalho de parto. É o momento que a fruta tá madura, que a fruta quer cair do pé, que a parte neurológica, que a parte intestinal, pulmonar, tá toda madurinha, ele tá pronto para viver aqui fora, né? Para respirar aqui fora. E aí, então, a gente faz essa cesárea. Exatamente. E assim, gente, a diferença aqui é que a gente fala isso em live. A gente fala isso abertamente. Então você não precisa ter medo da equipe falar pra você, não, a gente vai fazer, a gente vai, né, assistir.
A doutora Paula vai assistir seu parto pélvico, chegar lá no dia sem você saber falar, então, não vai dar. Tá me indicando uma cesárea, assim não, como gente. eu vejo da seguinte forma, gente, assim como vocês não são menos mulheres, menos mães por optar por uma cesárea, eu não me sinto menos obstetra por dizer pra vocês que também vou pra cesárea num bebê de apresentação pélvica, tá? Mas sou verdadeira com vocês. É a transparência que é importante, né, gente? Então, a gente diz aqui, a doutora Paula diz no consultório. Sim. Nos meus encontros, se a paciente me perguntar, eu vou dizer pra ela também, porque a gente preza por isso, né? Então, a mulher é protagonista, ela tem que estar informada. Sim. Existe o Spin Babies que vira aí quase todos os bebês? Nós temos várias manobras que a gente pode fazer, inclusive versão cefálica externa. Tem profissionais que são especialistas nisso que a gente pode encaminhar, fazer a versão. Ele faz movimentos aqui no abdômen para tentar virar com manobras manuais externas o bebê para a posição cefálica. Tem seus riscos também, isso tudo a paciente tem que estar ciente e pode optar por fazer ou não. Então a gente tem alguns artifícios antes para fazer esse bebezinho virar. Se ele quiser virar. Se ele não quiser virar, aí entra nessa questão, né? Nessa escolha da mulher, nessa escolha, né? Exato. Nessa escolha da mulher. Vamos para terminar? Vamos falar. Essa a gente não pode deixar assim, né? Sexo na gestação. Qual é o tabu de sexo na gestação, Nina? Não pode. É machucar o bebê. É um tabu que vem principalmente dos pais, né? Pais. Do pai, o pai. Eu estou com medo de machucar o bebê. Gente, antes de ter a cabecinha do bebê, ou o bebezinho, porque a cabecinha vai ser lá no fim, né? Antes de ter o bebezinho que tá boiando lá, tem o colo do útero grosso, que pode até ter uns 5 centímetros, né? Muscular, um músculo durinho, grosso. A bolsa, o líquido e daí o bebê. Então, assim, no máximo ele vai estar lá sendo movimentado naquela aguinha e ele vai estar amando isso. Porque o que ele sente? Os hormônios que vêm da mãe, hormônios de prazer, de amor, de acolhimento. Então, pro bebê, essa vivência é maravilhosa. Isso está sendo tudo guardado lá dentro, lá no fundo da cabecinha. E são esses momentos não vistos por ele como sexo, vistos como afeto, tá? E o sexo não vai poder em trabalho de parto prematuro, em placenta prévia, a placenta quando ela é baixa, né? Sangramento, ameaça de abortamento. Bolsa rota, tá? É só nestes casos. E aí a paciente vai ser orientada no pré-natal. Exatamente. Tá? Senão vocês aproveitem para namorar. Gente, tendo vontade, porque pode acontecer da libido, né, estar aumentada ou a libido está diminuída, vai depender de tudo isso, né? A mulher tendo vontade, não tem por que se privar, fiquem tranquilas. Procurem as melhores posições, porque conforme a barriguinha vai crescendo, vai ficando mais difícil, né? Aí se adequem às melhores posições, as posições que ficarem mais confortáveis e aproveitem para namorar. Porque depois do parto vai ter ali umas 6 semanas, mais ou menos, que a gente pede para se abster de relações, né? Então, aproveitem, namorem bastante. Namorem, aproveitem, não tem por que não. Manda aí pro seu esposo, né? Não precisa ter medo. Fiquem tranquilos. Tá certo isso aqui? 10h50 mesmo? Tá, nossa, a gente conversa, né? Nossa, você fala, hein, Nina? Você fala, hein? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Vamos ver. A Liz e a Maite mandaram beijinhos. A Aline, beijo. Beijo, Aline. A gente vai encerrar. Obrigada a todo mundo que entrou. Beijos pra Liz e pra Maite também, Priscila. Beijinhos para todas as nossas clientes amadas que entraram aqui. Beijo pra todas vocês que participaram. Muito obrigada pela atenção, pela participação. Muito obrigada, gente. A gente vai fechar primeiro, porque senão a gente vai cair. Porque nós estamos aqui quase 1 hora. Verdade. O Instagram encerra a nossa live. Então tá bom? Tchau, obrigada, tchau. gente. Tchau. Beijo. Obrigada, doutora Paula, por ter vindo aqui. Obrigada, Nina. Tchau, gente.